Olá pessoal, tudo bem? Elias Jabur aqui. Já vou começar pedindo desculpas por quê? Está acontecendo a COP, que é a Conferência do Clima, patrocinada pela ONU, rolando aqui no Brasil, em Belém, e termina no dia 21. E é um tema inescapável para quem pensa em um projeto nacional e para quem pensa, inclusive, nas conquistas que o socialismo está entregando, no caso da China, não falar da questão climática, né? Então, vamos tratar do tema COP e transição energética aqui hoje. E as desculpas é por quê? É porque é um fio que a gente puxa, assim, e aparece vários assuntos. Por exemplo, como acontece ou como aconteceria, o que eu penso a respeito da transição energética justa, limpa, nos países da periferia do capitalismo. E tem um tema que tem provocado muita polêmica e que eu vou emitir uma opinião aqui, que é a questão que envolve a exploração do petróleo na margem equatorial. E aqui tudo se relaciona, né, a questão do clima, a questão do financiamento do clima, a questão da margem equatorial, a COP, as questões que envolvem a COP, ou seja, tudo se relaciona. Então, bora lá, vamos trocar uma ideia rapidinho aqui sobre esses assuntos aqui e aguardo críticas e sugestões, porque o tema é daqueles, né. Em primeiro lugar, pessoal, existe um senso comum que é correto, evidentemente, de que trata a atual realidade como uma realidade de colapso climático, né. Não está longe da realidade, né. Isso aqui é um fato concreto e objetivo. Eu tenho um problema que muitas vezes essa questão é tratada de forma muito moral, né, em termos muito morais, ou em termos liberais, ou seja, como por exemplo, vamos colocar metas para tal ano, como as metas para 2030, né, e acreditar que os países desenvolvidos vão entregar, vamos dizer assim, as suas metas para 2030. Né. Ou seja, isso é um pressuposto liberal, um pressuposto moral, achando que isso vai acontecer. Não vai acontecer. O que tem acontecido até aqui, né, que é o único país do mundo que tem entregue tudo que promete em termos de transição energética limpa, é a China, né, que nem é um país capitalista, né, e nem é um país regido pela lógica do lucro no que tange a construção de cadeias produtivas orientadas à transição energética. Então aqui já é um ponto que é uma crítica mesmo, não as metas da ONU 2030, que é uma belíssima métrica, né, mas observar isso de uma forma moral, de uma forma liberal. Qual que é o ponto que nós trazemos aqui, que eu acho que é interessante para nós fazermos uma conversa dessa, né? Observar a questão do clima como uma questão de colapso do capitalismo, né. O que é um colapso do capitalismo? O que é um colapso de modo de produção? O colapso de modo de produção, ele é caracterizado pelo quê? Existe um nível das forças produtivas X, né, ou seja, cá entre nós, o mundo nunca teve tanta tantos avanços tecnológicos se sobrepondo na mesma época histórica, nunca houve tantas mentes brilhantes convivendo na mesma época histórica, ou seja, o mundo atingiu um nível de desenvolvimento das forças produtivas muito grande. E por um outro lado, existe as relações de produção no mundo, elas não correspondem a esse grau de desenvolvimento das suas produtivas. O que significa quê? Que a solução é as relações de produção, ou seja, serem sacudidas para que as forças produtivas passem a espelhar essas relações de produção. O que isso quer dizer no mundo real? No mundo real quer dizer o seguinte: esses avanços tecnológicos que podem entregar para a humanidade possibilidades, a superação do colapso climático está concentrada em apenas alguns países. Enquanto que países da África, por exemplo, hoje a África tem 600 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica. Então aqui, as relações de produção que estão em desarmonia com as forças produtivas desenvolvidas nos países, ricos, né, eh, estão em completa contradição, né. Por quê? Porque aqui a questão não é somente, pessoal, garantir com que os países façam uma transição energética, para matrizes limpas. A questão é que esses países nem energia têm. Então acho que esse é um ponto fundamental, que é tocar o quê? Num ponto que muitos especialistas chamam de pobreza energética, né. O caso do Brasil, aqui entrando nesse assunto aqui, o caso do Brasil é interessante, por quê? O Brasil ele fala-se muito a questão da Amazônia, a COP trata muito disso, esse apelo da Amazônia, de estar acontecendo na Amazônia, mas o que poucos chamam a atenção, é que os piores índices sociais do Brasil estão na Amazônia. Inclusive, a cidade mais pobre do Brasil, com os piores indicadores sociais, é uma cidade com a população esmagadoramente com a composição esmagadora de índios, ou seja,
existe também uma contradição dentro do Brasil que é absurda. E aqui a questão é como, aí o meu ponto de vista, para fechar esse parênteses, como integrar a Amazônia em um projeto nacional de desenvolvimento. Isso é um outro assunto que vamos tratar mais adiante. Ora, pessoal, um dos pontos que a COP levanta é que faz-se necessário faz necessário cerca de 1,3 trilhão ano, não é, para que o mundo encaminhe, possibilidades para uma transição energética, limpa, justa, etc, etc. E que, no caso da COP, o que está se aviltando é o quê? É uma taxação de super ricos no mundo, né, que permita com que isso aconteça. Eu pergunto para vocês: vocês acreditam nisso, pessoal? É possível mesmo que o mundo vai deixar passar uma supertaxação sobre grandes fortunas para financiar a transição energética? Vamos lembrar que a crise de 2007, 2008, 2009, a crise financeira, quem provocou aquela crise, eles continuam no poder nos países. Ou seja, Wall Street não deixou de mandar nos Estados Unidos, a City Londrina não deixou de mandar na Inglaterra, os Rothschild não deixaram de mandar no mundo, não é? Enfim, é uma ilusão acreditar que o financiamento para a questão climática vai vir por essa via, que aí é o que eu chamo de um discurso moral, vamos dizer assim, para enfrentar a questão climática. Quando na verdade, o que deve se discutir em relação a isso é o seguinte: é o direito dos países terem acesso ao processo de desenvolvimento das suas produtivas. E aqui acontece e aqui surge um ponto que é um ponto de completa discórdia, mesmo no campo da esquerda, principalmente inclusive, que é qual? Essa discussão toda sobre a questão ambiental, ela tem um parte-pris muito ruim, que é bem ocidental esse parte-pris, que é a seguinte: a separação entre ser humano e natureza. Quando na verdade, sob o meu ponto de vista, o enfrentamento à questão climática demanda um aprofundamento das relações entre ser humano e natureza. E que, portanto, como os orientais, devemos observar as relações ser humano e natureza como uma totalidade. Ou seja, ser humano e natureza como 2 elementos que se fundem, né, e não que se separam e que vivem separados como nós observamos na gramática ocidental, né. E essa gramática leva ao quê? Leva a um discurso claramente antidesenvolvimentista e que leva inclusive a modas intelectuais, né, como a principal delas é a ideia de decrescimento, ou seja, somente o decrescimento econômico, o decrescimento econômico, ou seja, a destruição mesmo de forças produtivas poderá, pode ser uma solução para a questão climática, quando na verdade as relações ser humano-natureza, a sua harmonia depende muito de algo chamado avanço da técnica, ou seja, da relação do ser humano com a natureza, surgem as condições para a elevação do quê? Da produtividade do trabalho, o uso racional da terra, etc, etc, etc. E não somente isso, né. Esse desenvolvimento, ou seja, esse direito ao desenvolvimento com pressuposto a uma transição energética justa, né, ela tem um exemplo muito claro, que eu vou falar aqui, que é a República Popular da China, né. Hoje a China, por exemplo, em qualquer dado que vocês forem observar, a China ela investe o dobro da União Europeia e dos Estados Unidos em matéria de transição energética limpa, né. Baterias, veículos elétricos, placas fotovoltaicas voltaicas, desculpa aqui o meu português aqui. O fato é que a China ela tem condições políticas, é um país socialista, não tem lobby do petróleo, lobby do carvão, políticas, institucionais, financeiras, industriais, para quê? Para fazer justamente essa transição. Então, ela é o país que mais investe no mundo em relação a isso, o dobro dos países, do norte global. É o país que planta 2 vezes e meias, esse dado veio do Al Gore, numa entrevista que ele deu, 2 vezes e meias mais árvores que o resto do mundo inteiro junto, ou seja, isso significa inclusive algo revolucionário, porque a China entrega anualmente, crescimento da produtividade agrícola, apesar da redução da quantidade de terra de plantio, o que significa que a China que ela combina o que eu chamo de destruição criativa jupiteriana e a sua planificação. Ela combina redução das terras para o plantio com o quê? Com a arborização do país, né. E isso é algo, sob meu ponto de vista, revolucionário, na medida em que o processo de urbanização que vem na sequência disso aí,
não incorpora as contradições que vivemos no capitalismo, né, aqui no Brasil em particular. E aí qual que é o caminho que a China fez e que deve servir de espelho para o resto do mundo, em termos de direito ao desenvolvimento? Pessoal, eh, a China em 2023, o último dado que eu tive disponível, ela investiu 823 bilhões de dólares em transição energética. Ou seja, isso coloca o seguinte celemo para nós: essa transição não é barata e é um problema financeiro, tá. E aqui abro um outro parênteses, né. Como que os países pobres vão fazer essa transição energética quando existe no mundo hoje uma alta taxa de juros, provocada por um aumento da inflação que vem desde a pandemia, e esse aumento da inflação e o aumento da taxa de juros elevou e muito a dívida pública dos países pobres, principalmente os países africanos. Eu falo isso até porque eu acompanhei no Banco dos BRICS a situação de muitos desses países, né, a situação macroeconômica de muitos desses países. Esses países não têm a menor condição de tocar uma agenda climática ativa, e que enfrente de fato essas questões. Então é uma questão financeira. Por quê? Porque envolve investimentos maciços em ciência, tecnologia e inovação. Algo que os países do sul global não têm condições de fazer, não têm condições de fazer, tá. Então esse é um ponto. O caso da China é tão planejada a coisa, que o que acontece, eles construíram uma solução à questão da crise imobiliária de 2020, 21, 22, que é a seguinte: 35% do crédito bancário chinês ia para as constru iam para as construtoras, Evergrande, por exemplo, e outras. E desde 2015, o Xi Jinping já vinha alertando de que casa é feita para morar e não para especular, né. O que significa que mais dia menos dia o próprio governo chinês iria colocar uma agulha e furar aquela bolha. Isso, muita gente que colocou na época que ia levar um colapso do sistema financeiro chinês, um colapso do sistema financeiro internacional, uma nova crise financeira internacional iria acontecer na China. Eu me lembro, eu vou contar uma historinha aqui para vocês, eu fui entrevistado no mesmo dia por 5 jornais, perguntando para mim o que ia acontecer na China com a quebra da Evergrande, né, dado o fato da dívida gigantesca das construtoras chinesas. Eu falei que não ia acontecer nada. Por que não ia acontecer nada? Porque eram bancos públicos emprestando moeda chinesa, ou seja, moeda do Estado chinês, moeda criada pelo Estado chinês, moeda fiduciária para empresas chinesas, ou seja, não ia acontecer nada. Se esses empréstimos fossem em dólar, aí sim seria um problema muito sério. Ninguém publicou essa minha resposta. Modéstia à parte, eu estava certo, não simplesmente não aconteceu nada. Pois bem, colapsa o crédito para o setor imobiliário, o que significaria o colapso do próprio crescimento econômico chinês. Qual que é o pulo do gato dos chineses naquela circunstância? O pulo do gato dos chineses foi uma inversão. Ao mesmo tempo que 35% do crédito bancário chinês era orientado para o setor de construção civil, apenas 5% era para a indústria orientada à transição energética. Isso até 2023 vira. Atualmente, isso não mudou, tenho certeza, atualmente 35% do crédito bancário chinês é para financiar a transição energética chinesa e 5% é para o setor imobiliário, ou seja, eles conseguiram gerar um elefante dentro de uma sala em alguns anos, né. Ou seja, nenhum país capitalista do mundo seria capaz de fazer uma operação dessa, porque não é uma operação financeira, é uma operação política antes de mais nada. Tá? Então acho que esse é um ponto fundamental para entender o que a China está fazendo. Não somente isso, eles trabalham com metas ousadas. A meta deles para 2030 é chegar ao pico de emissões de carbono em 2030. E a intenção dos chineses é zerar essas emissões de carbono em 2060. Eu pergunto para vocês, esse nível de enfrentamento à questão climática, são 2, vamos dizer assim, vamos repetir aqui, 2 níveis. Um nível político, ou seja, a decisão política de fazer isso, algo que, sob o meu ponto de vista, o Ocidente não é capaz de fazer, por conta do poder das petrolíferas, por conta do lobby do petróleo, do lobby do carvão, que domina os Estados Unidos, né. Ou seja, cá entre nós, né, o que é o Congresso americano, a não ser lobby do petróleo, lobby do carvão, lobby disso, lobby daquilo. A própria superestrutura dos países capitalistas, eles impedem esse tipo de avanço, né. E a outra coisa, a questão financeira. A China construiu uma imensa máquina de crédito, ou seja, uma economia monetária de produção poderosa, pronta para enfrentar essa questão que envolve
que envolve a transição energética. O posterior disso é o quê? A construção de um gigantesco país industrializado, né. Também eu trago outro ponto aqui, não existe solução à questão energética para qualquer país do mundo fora dos marcos do processo de industrialização, porque o próprio processo de industrialização, além de entregar a técnica necessária para enfrentar essa questão climática, essa transição, também vai entregar os recursos fundamentais necessários para que os países enfrentem essa questão, né. Então a gente tem que sair um pouco, é uma opinião particular, um pouco do discurso lúdico, do discurso de tocar o coração das pessoas, um discurso liberal, um discurso moralista, e observar na prática como as coisas funcionam, né. E na prática as coisas funcionam da seguinte maneira: quem enfrenta a questão da transição energética é um país ou países que têm para si a necessidade primária do desenvolvimento das forças produtivas. E aqui eu volto do começo da nossa conversa, quando eu falei aqui, enquanto se fala em transição energética no mundo, né, e nos países pobres, né, a África tem 600 milhões de pessoas que não têm acesso à energia elétrica. Ou seja, nós temos que enfrentar essa questão da pobreza e da desigualdade. Isso também é um parte fundamental para enfrentar a questão energética. Por quê? Porque fica parecendo muitas vezes, a gente vê as declarações das pessoas que vão nesses eventos, na televisão, muitas vezes, elas colocando o seguinte, um discurso de classe média, o discurso típico de classe média. O que é um discurso típico de classe média quando envolve a questão climática? É não falar da desigualdade social como um problema sério a ser enfrentado, ou seja, sem enfrentar esse problema não se enfrenta a questão climática, né, e também tratar, vamos dizer assim, tratar esse problema como um problema moral, né, sabe, uma coisa mais, moralista, e não somente moralista, até religiosa, porque já leram alguma revista inglesa? Pega uma The Economist, por exemplo, ou qualquer revista inglesa, né, vocês vão perceber o quê? Tudo é uma tragédia. Eles repetem Shakespeare ali, né. Você viu a postura do CCA, por exemplo? Viu a postura desses cursos de inglês que a Inglaterra financia? É só tragédia, é só tragédia. Então tudo para eles é uma tragédia, ou seja, então trata-se as coisas como uma questão de tragédia. É moral, é tragédia, é aquela visão de classe média, é show de horrores, quando na verdade, pessoal, o pano de fundo é o quê? É o direito dos países terem acesso a terem seus próprios projetos nacionais de desenvolvimento, né, e enfrentar, e aqui não tem muita saída, né, o mundo e os países em particular vai ter que enfrentar a questão do endividamento externo desses países pobres e a questão do endividamento interno desses países. São 2 fatores também que impedem esses países, os países pobres, de enfrentar a transição energética. Então, eu quero ler o documento final da COP e eu quero ler nesse documento uma declaração ou pontos tratando dessas questões. Dívida interna dos países, subdesenvolvidos, dos países do sul global, a dívida externa, a questão da taxa de juros praticada por esses países, a taxa de juros global, a inflação global, tudo isso influi para o quê? Para que não haja, pessoal, não haja condições para que os países alcancem as metas de 2030. E o único país que alcança as metas de 2030 é justamente o país que é o que tem para si a tarefa primária de desenvolver as suas produtivas. E aqui eu chego no final da apresentação, que envolve essa questão da margem equatorial. É polêmico, mas a gente não tem como, não enfrentar temas polêmicos, até porque, quem quiser enfrentar uma discussão de projeto nacional vai ter que enfrentar essa questão. Explorar ou não petróleo na margem equatorial. Existe uma campanha muito grande contra isso daí. E o que eu posso dizer, a professora Daniela Lomba fez uma apresentação maravilhosa, um evento da Petrobras, eu quero até agradecê-la por disponibilizar essa apresentação. Aliás, foi um debate que eu participei com ela, né. Em primeiro lugar, pessoal, o Brasil, ele é responsável somente por 1%, veja bem, 1% das emissões de fósseis do mundo. Então, as pessoas querem, ou as ONGs, ou quem quer que seja, que nós diminuamos, não sei se eu estou certo no meu português, tá, mas que nós diminuímos ou diminuamos, né, a nossa emissão de fóssil. Só que a gente só emite 1%. 70% das emissões de fósseis do mundo é feita por apenas 20 países, no universo de 200, né. Então, somente 1% da emissão é do Brasil. O Brasil é culpado, né, vamos dizer assim. O Brasil, como eu já disse aqui, é um país que tem na Amazônia, que tá todo mundo preocupado com a Amazônia. Já perceberam isso? Todo mundo é preocupado com a Amazônia, todo mundo. Aqui no Leblon, na Vila Madalena.
todo mundo preocupado com a Amazônia. O fato é que a Amazônia, como eu já disse aqui, é a região do país com os índices sociais mais, tenebrosos do país. Nós temos que enfrentar a questão social da Amazônia. Quando eu falei de enfrentar a pobreza no mundo para enfrentar a questão climática, também fala que de enfrentar a pobreza no Brasil para enfrentar a questão climática. Sabe por que que eu estou dizendo isso? Porque existe um conceito chamado pobreza climática. O Brasil, por exemplo, ele tem uma média de utilização de CO2 muito abaixo dos países desenvolvidos. Do Brasil, né. E não somente isso, CO2, tem um índice de utilização de energia, pessoal, energia, ou seja, energia que se utiliza diariamente. A média do Brasil é muito menor do que dos países ricos, não é. Ou seja, fica muito claro que a discussão da margem equatorial é uma discussão geopolítica. Por quê? Porque toda a área a calha norte aqui da América do Sul está lotada de empresas no Suriname, na Guiana Francesa e na Guiana, né, explorando petróleo na margem equatorial, né, explorando petróleo absurdamente, né. E o Brasil tem uma possibilidade do quê? Primeiro, nós somos o país que nós podemos dar lição ao mundo de utilização de energia limpa, né. Nesse caso, não é a discussão não passa por aqui. Nós emitimos somente 1% do que o mundo coloca. E nós temos hoje a necessidade do quê? De utilizar as nossas reservas estratégicas energéticas para financiar 2 pontos: o aprofundamento da transição, né, energética no Brasil, né, e financiar a superação da pobreza extrema na Amazônia. E não somente isso, eu sou favorável à exploração da margem equatorial, por vários motivos. E um deles, né, uma uma adição de 2,1 milhões de empregos diretos e indiretos gerados por isso, né. Vocês imaginam, por exemplo, o impacto na nossa sociedade brasileira, dos empregos gerados por esse empreendimento. E não somente isso, os valores em termos de PIB que se aumenta no Brasil, de impostos que se aumenta no Brasil, de royalties que se aumenta no Brasil, ou seja, o Brasil pode, com a exploração da margem equatorial, atingir um outro patamar financeiro para se enfrentar essas questões que eu estou colocando aqui. E para mim, sendo muito honesto com vocês, tá, nosso grande problema no Brasil, para enfrentar também a questão da transição energética, como no mundo, é a questão da desigualdade, é a questão da pobreza extrema, né. Ou seja, não dá para nós falarmos em Amazônia, pessoal, ficarmos preocupados com a Amazônia, no Leblon, na Vila Madalena, nada contra o Leblon, na Vila Madalena, até porque tem muito pobre que mora nesses lugares, tá. Eu falo mais por uma questão de força de expressão. Sem levarmos em consideração que o Brasil tem a obrigação de dar um destino para a Amazônia. Tá, um destino de dignidade para aquelas pessoas que moram lá, e mais do que isso, aqui vem, para finalizar, um outro patamar de discussão. É fundamental a incorporação da Amazônia nos marcos de um projeto nacional brasileiro. E aqui também entra a exploração da margem equatorial. E aqui não é somente lucro, não é somente royalty, não é somente PIB, não é somente empregos. É o papel que um empreendimento desse no quê? Na consecução de um projeto nacional, evidentemente, isso é o nosso centro, mas da incorporação da Amazônia a um projeto nacional brasileiro, tá. Então eu faço um apelo para vocês aqui antes de terminar, é observar os dados, estudar essas questões, é não ficarmos, sob a pressão das redes sociais, porque as redes sociais é isso, né, pessoal. As redes sociais estão a serviço, não é do Brasil, elas estão a serviço de interesses que não são os nossos, né. Estudar, tem muitos estudos que tratam dessa questão a fundo, né. E é só isso que sugiro com relação a isso. Eu sou favorável à exploração da margem equatorial, por conta das possibilidades que ela entrega de desenvolvimento, que no fundo, pessoal, pegando o universal no particular, os problemas do Brasil nessa questão, também são os problemas do mundo, ou seja, existe uma questão de pobreza, desigualdade e falta de condições macroeconômicas para enfrentar essa questão como ela deve ser enfrentada. De que forma? A partir do direito dos países a ter projetos nacionais autônomos, direito ao desenvolvimento e ao planejamento desse desenvolvimento. Um forte abraço, um beijo no coração de vocês. Nenhum saber é neutro. Nem a música que a gente ouve, nem as notícias que lemos, nem as teorias que estudamos.
Tudo traz uma visão de mundo e quase sempre essa visão depende de quem já está no poder. A teoria crítica surgiu para mostrar essas ideologias disfarçadas de verdade. Na nova pós do ICL, você vai aprender a enxergar essas formas escondidas de dominação e usar o conhecimento como ferramenta de libertação. Dia 27 de novembro, uma quinta-feira, 8 da noite. Lançamento oficial da nova pós-ICL, com condições especiais para quem estiver presente.